Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui eu tô regravando, na verdade, porque a aula deu um problema técnico com o áudio, então eu tô regravando aqui só para subir para o YouTube para vocês poderem ver a aula gravada, tá? Qual que é o intuito dessa aula de hoje? O intuito dessa aula é apresentar para vocês qual que é a ideia do curso, por que que esse curso ele tem o nome de um curso cíclico e qual que é a lógica de onde ele veio. Tá? Então, esse curso ele surge, na verdade, de eu ter percebido que a medicina chinesa que é ensinada hoje aqui no Brasil, e não só no Brasil, no mundo como um todo, inclusive na China, ela está dissociada, afastada da filosofia taoísta, que é a base fundamental que nos ensina o entendimento da realidade do mundo, tá? Que existe dentro da medicina chinesa. Então, eu me lembro que quando eu comecei a estudar medicina chinesa, as pessoas falavam de, tem que expulsar o vento, 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 mas o que é o vento? E eu vim de linhagens xamânicas anteriores. Eu estudava xamanismo escandinavo antes. E aí agora eu olho para a medicina chinesa e eles falam de vento, 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 mas eles não dão o significado de vento. Não se fala, não tem um entendimento espiritual, energético do que é o vento, além de algo que penetra o seu corpo e pode gerar um torcicolo, pode gerar um resfriado, pode gerar alguns problemas de saúde que são pontuais. E essa lógica quase que ocidental que existe na medicina taoísta hoje, de entender os problemas a partir de síndromes, de problemas pontuais, mas não de um entendimento macro, de um entendimento espiritual do seu corpo, é algo que sempre me fez me sentir um pouco desconectado dessa medicina chinesa que se ensina, né, atualmente. E aí eu fui atrás dos livros clássicos. E nos livros clássicos a gente não tem essa medicina dessa forma. Os livros clássicos não falam de síndromes. Os livros clássicos, eles não vão ensinar a medicina chinesa com esse olhar que não fala que o vento é um objeto, matéria, um espírito que existe lá fora. Quando eu leio, por exemplo, o Imperador Amarelo, ele fala da importância minha de estar harmonizado com o fluxo natural da vida, de no verão comer de uma certa forma e no inverno comer de outra. O livro do Imperador Amarelo, ele me ensina a ser uma pessoa que não adoece. E não é isso que a medicina taoísta atual, moderna, nos ensina. A medicina chinesa hoje, ela absorveu muito a lógica da medicina ocidental, que é uma medicina de salvação, tá? Então, qual que é a diferença entre medicina tradicional e medicina ocidental? A medicina ocidental, ela parte do pressuposto da lógica da salvação. Então, você está doente, eu vou e te ensino a te salvar. Você está com um problema, eu vou te salvar. E aí eu sempre vou desenvolvendo métodos, metodologias, caminhos, meios para pegar a pessoa que está precisando e eu vou intervenho de forma muitas vezes agressiva e contundente para salvar ela, tá? Eu não dou a ela a responsabilidade de sua saúde. Eu não ensino a ela a perceber pelo seu corpo o que nela está doente ou desequilibrado. Eu só considero algo como um desequilíbrio quando ele se torna algo muito agravante. E aí é comum você, às vezes, ir no médico e falar, pô, médico, eu sinto uma dor de cabeça recorrente, etc. Aí você faz uma bateria de exames, eles viram para você e falam que você não tem nada. Você tem alguma coisa. Se você tem uma dor de cabeça recorrente, você tem alguma coisa. Não é porque você não precisa ser salva que você está livre de qualquer desequilíbrio. Se você tem uma dor de cabeça recorrente, seu corpo está com um problema. Seu corpo precisa de uma harmonização, entendeu? A medicina tradicional, ela já vem de uma outra lógica, de uma outra perspectiva. A ideia da medicina tradicional é você não precisar ser salvo. É você nunca precisar ficar doente. Então é uma lógica que busca integrar o seu corpo, a sua forma de agir e ser com a vida ao redor. Por isso que o Imperador Amarelo ele vai falar tanto das estações do ano, ele vai falar tanto da importância da gente comer na medida certa, da gente dormir no tempo certo, da gente acordar no tempo certo, da gente falar na quantidade certa, da gente viver da forma natural, que aquilo que o mundo naturalmente teria a nos oferecer e a gente segue esse fluxo espontâneo. Da mesma forma que as árvores no inverno levam suas energias para baixo e caem suas folhas, e no verão ela fica abundante com toda a energia indo para as folhas, tá?
esse pensamento do taoísmo, de se harmonizar na natureza, ele tem sido excluído da medicina. A parte espiritual da medicina tem sido excluída. Não se fala de 5 espíritos, não se fala de problemas espirituais. Fala-se de um vento, de um calor, de um frio que não tem alma, que não tem vida, que não estão inseridos nesse ciclo da vida que a gente vive, que a gente vê e que está lá fora, que está ligado a céu, lua, sol, entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu comecei a ir atrás do conhecimento tradicional. Comecei a ir atrás de algumas linhagens, comecei a ir atrás de alguns conhecimentos. Hoje eu acho que eu tenho uns 10 anos já de estudo de artes taoístas. Eu estudo I Ching já tem muitos anos, estudei a linhagem de I Ching clássica, tradicional ali do Rei Wen. Estudei também com a Eva Wong recentemente também as linhagens de I Ching, estudei Feng Shui da astrologia da linhagem Basai. Não foi a arte que eu mais me desenvolvi. Estudei profundamente a astrologia, mas mais que isso, estou tão inserido na ideia da filosofia que para mim hoje é a minha forma de ver e viver o mundo. E eu posso dizer uma coisa: não tem nenhuma arte taoísta que em algum momento você não vai esbarrar com a medicina. A medicina taoísta, ela é a única arte taoísta que ela vai estar presente em todas as outras artes. Em absolutamente todas as outras artes. Vocês podem ver que eu estou fazendo chá aqui. Uma das artes que eu pratico é a arte do Gong Fu Cha, que é a arte da cerimônia de chá chinesa. Quando eu pratico chá, em algum momento eu vou ter que entender que para eu conseguir sentir alguns aromas, algumas notas, alguma sutileza específica que o chá tem, eu vou precisar melhorar o meu corpo físico. Eu vou precisar clarear a minha consciência. Eu vou precisar trabalhar a minha presença de espírito. Eu vou precisar me alimentar melhor. Eu vou precisar retirar toxinas do meu corpo. Eu vou acabar caindo em medicina. Se eu for fazer prática de meditação, em algum momento eu vou ter que aliviar desconfortos energéticos e físicos que existem no meu corpo. Eu vou precisar de medicina. Se em algum momento eu estiver ali fazendo a arte da astrologia, eu vou precisar da medicina para estar com o meu corpo e energético relaxado e tranquilo, para que assim eu consiga estar tão presente na minha consulta que eu simplesmente interpreto o mapa sem precisar estar ali lendo ativamente, conscientemente, egoicamente, tá? Então a medicina, ela é a parte central, de alguma forma, do taoísmo. Ela é crucial para o entendimento de mim, porque a arte da medicina, e isso a gente pega pelos clássicos, Imperador Amarelo, o livro do Shennon, que a medicina é o estudo de como eu, como ser humano, me harmonizo à natureza e à vida. Como eu, como ser humano, consigo estar em harmonia com os fluxos naturais da vida, com o verão, com o inverno, com o outono, com a primavera, entendeu? É, é, é através da medicina que eu estudo como o meu corpo está ou não iluminado, está ou não em harmonia com o meu destino, com o meu tal. A medicina é um termômetro, é um guia, é uma bússola. E é um caminho essencial para quem está buscando autoconhecimento e autocuidado, tá? E é com esses preceitos que esse curso ele é montado. É com esse preceito que esse curso é estruturado. Ele é estruturado para empoderar vocês do seu autocuidado. E essa é a lógica da medicina tradicional. Lembra que a medicina tradicional ela tem a ver com a gente conseguir estar apto a cuidar de mim mesmo sem eu precisar ser salvo. Isso significa que a medicina tradicional ela necessita que os indivíduos estejam empoderados do seu autocuidado. Tudo bem que pode não ser o autocuidado mais refinado. De tempos em tempos eu vou precisar de uma pessoa especialista, eu vou precisar de um médico. De tempos em tempos eu vou precisar ser salvo, vou precisar apelar para a medicina ocidental. Mas eu preciso saber cuidar de mim, o mínimo.
para que eu não fique tão doente, para que as doenças não sejam um problema tão grave para mim mesmo, tá? Exemplos disso. Se você vai em alguma aldeia indígena, todo mundo conhece as plantas que curam. Todo mundo conhece processos naturais de autorregulação do corpo. Se você vai para para alguma cidade chinesa, conversa com pessoas antigas chinesas, elas falam sobre o que é saudável comer, o que não é saudável comer, elas têm uma noção de um autocuidado, um autoconhecimento, que aqui no Ocidente a gente diz que é só os médicos que podem saber isso. E aí toda a noção de saúde e manutenção de saúde fica na mão de alguém terceirizada, como se eu terceirizasse o meu cuidado, eu terceirizasse a minha saúde. E eu não posso terceirizar isso, eu preciso ter isso dentro de mim. Você não precisa ser um médico, mas conhecer minimamente a observação e o autodiagnóstico é algo fundamental. É algo fundamental. Porque aí você percebe o que você faz que te leva a lugares errados e consegue reparar nisso. Da mesma forma, o médico taoísta, ele precisa empoderar os seus pacientes. Se o médico taoísta não empodera os seus pacientes, alguma coisa ele está fazendo de errado. O médico taoísta, ele necessita ser aquela pessoa que pega você na mãozinha e fala: olha, para você restaurar a sua saúde, é necessário que você faça esse exercício, você faça esse exercício de respiração, pratique esta meditação, coma mais desses alimentos, elimine esses alimentos. Ele vai fazer uma correção no seu estilo de vida, uma correção na sua forma de viver, ver e experienciar o mundo. A gente vai ver mais à frente que, dentro dessa lógica taoísta de medicina, todas as doenças começam no espírito, que começa no coração. Todas elas. Sem com exceção de coisas externas. Se eu tomar uma flechada no braço, isso não tem a ver com o meu espírito. Isso tem a ver com eu ter tomado uma flechada no braço. Se um carro bate em mim. Enfim. Se você for ver, por exemplo, os animais, eles adoecem infinitamente menos que nós seres humanos. Tá? E quando eles adoecem, geralmente são doenças mais graves, porque são doenças de fraquezas de um outro tipo de energia, que é a energia primordial, a energia ancestral. Não são doenças como nós humanos temos, que a gente adoece por tudo e a qualquer instante. Nós, seres humanos, adoecemos muito porque o nosso espírito tem uma particularidade, que a gente vai ver em algum slide daqui para frente. E essa particularidade faz com que a gente se desconecte desse todo da vida com muita facilidade. Já adiantando, isso tem a ver com o nosso ego, tá? Bem, da onde surge essa medicina taoísta, tá? Então, a medicina taoísta, ela tem uma raiz ancestral nos povos que viviam nessa região ali do Rio Amarelo. Eu falo Yunnan, Vietnã, toda essa região aqui do sudeste da China. Toda essa região, ela é a mãe do taoísmo, porque todas as filosofias indígenas chinesas, elas começam a nascer por ali. Essas filosofias indígenas, elas vão ganhando um corpo cada vez mais estruturado. E essa estruturação, ela começa a acontecer na dinastia Zhou, que é também quando os filósofos principais, eles começam a aparecer. Então a gente vai ter aqui Liezi, Confúcio, Lao Tzu, a gente vai ter Xuanzi, a gente vai ter os principais filósofos do taoísmo que vão começar a moldar aquilo que hoje a gente vai entender como taoísmo institucional. Tá? Nessa época, ainda tudo era muito xamânico. O taoísmo ele vinha de povos que viviam em uma completa harmonia com essa natureza, que usavam os oráculos não para prever coisas complexas como reinados e etc, mas para prever coisas simples, como vai chover amanhã? Como que vai ser esse verão? É favorável eu plantar batatas ou repolhos? Que tipo de cuidado eu preciso ter em relação à chuva? São, são coisas de como eu me harmonizo com a natureza. Porque a minha relação com a natureza ainda era muito mais próxima e muito mais viva. Ela vai se complicando conforme a sociedade humana vai crescendo, tá?
Então, esses médicos, primeiros médicos taoístas, eles começam a surgir muito focados nessa parte xamânica, na expulsão de espíritos, na expulsão de energia, usando técnicas muito espirituais. Com o tempo, o taoísmo vai refinando isso. Quando eu falo refinar, eu digo criar técnicas que são mais dissemináveis pelas pessoas e são mais fáceis de serem aplicadas e que gastam menos energia, tá? Qual que é o problema de você fazer um tratamento puramente xamânico? É difícil pra caramba treinar um xamã. São poucas as pessoas que conseguem chegar num nível alto dentro de uma linhagem xamânica. 2, gasta muita energia do médico, tá? Então esses são os dois principais problemas. Para você curar uma gripe, você demanda uma quantidade muito grande de energia do xamã para curar isso. Então, o que começou a ser desenvolvido? Começa a ser desenvolvido um sistema de fitoterapia muito complexo e robusto. A fitoterapia chinesa, ela é uma das mais complexas que a gente tem conhecimento hoje como humanidade. Você tem praticamente a leitura de cabo a rabo do que tal matéria médica faz, matéria médica seriam plantas, e como que você as combina para conseguir curar diversos problemas que o corpo pode manifestar, inclusive problemas emocionais, espirituais e etc. Tá? Outra forma que surgiu é a massagem. E da massagem surge a acupressão. Pressionar alguns pontos específicos. Disso surge sangria. Disso surge a acupuntura. Disso surge também diversas outras, como a moxa bustão. Tem uma região na China que os médicos são contadores de história. E aí eles veem, a pessoa X ela tá com uma energia de medo. Medo é uma energia ligada muito ao elemento água. Então, para eu restaurá-la, eu preciso nutrir a terra, porque terra controla a água. Já explico esse conceito dos 5 elementos. Então, o contador de história conta uma história que aumenta a quantidade de terra no seu paciente e assim diminui o medo, a ansiedade e a insegurança da água. Isso existe. Em uma região da China, é assim que os médicos trabalham, tá? Você tem médicos que trabalham puramente com defumação. Você tem médicos que trabalham puramente com moxa, outros com fitoterapia. E cada região da China começou a desenvolver o seu método próprio. Cada região começou a se especializar numa metodologia de trabalho. Acontece que, com a ascensão do governo de Mao Tse, o que acontece ali é o seguinte: o governo Mao ele resolve unificar a China. E unificar a China é pegar esses diversos povos e criar neles uma falsa unidade de China. Então, essa medicina chinesa que era muito dispersa, que era muito variada, que tinha vários formatos, que era diferente em cada uma das regiões, agora ela precisa ser uma só. E não obstante, essa medicina chinesa não pode mais ter ligação com o taoísmo. Essa medicina chinesa, ela não pode explicar que o vento é o trigrama vento e que vento também fala da comunicação de espíritos conosco e que o vento da medicina chinesa também pode ser espírito obsessor, almas esfomeadas sugando sua energia. Não podemos falar isso. Não podemos falar que todas as doenças começam no espírito. A gente não ensina os 5 espíritos. A gente não ensina os 3 Hun. A gente não ensina sobre os 7 Po. A gente não vai ensinar nada que esteja ligado à espiritualidade. A gente vai ensinar que a medicina chinesa olha problemas e como curar problemas. Lembra que isso tem a ver com a lógica da salvação? Até vamos ter aqui uma coisa ou outra, alguns ticuns que são puramente médicos, como o Patuatim, como o Indindim, etc., porque já eram sistemas tão disseminados que isso não foi possível de ser removido, eliminado, tá? Mas nesse período você começa a ver grandes mestres que começam a fugir em massa da China. Muitos mestres vão se refugiar em Taiwan, outros vão se refugiar na Coreia, muitos acabaram vindo para o Ocidente. Desses que vieram para o Ocidente, o mestre Wu Zhishan, que foi o fundador da Sociedade Taoísta de São Paulo, do Brasil,
Também a mestra Eva Won, né? Os pais da mestra Eva também fogem para cá. Você tem o mestre Liu Pailin. Você vai ter diversos mestres que às vezes não ganharam tanto renome, etc., mas que vieram para cá e trouxeram essa filosofia, esse conhecimento para cá, tá? Porque se eles ficassem lá, eles seriam perseguidos. E essa medicina que fala de espíritos, que fala de consciência, que fala de alma, que se comunica mais com a parte filosófica do taoísmo, ela começou a se dissolver. Ela começa a perder força. E não é só na medicina. Esses dias eu estava entrando num grupo de astrologia chinesa, do leste asiático, que eu sempre entro em contato para trocar conhecimentos, referências, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que em um desses grupos eu estava falando sobre a importância de ser um homem em terra, num comentário. E aí veio um suposto mestre, um cara da Malásia, super respeitado, inclusive, internacionalmente, um cara que, pô, o cara cobra acho que 5 mil dólares uma consulta com ele, pra você ter uma ideia. Ele virou e falou assim: olha, ser o homem em terra é ultrapassado. Hoje a gente usa tempo, espaço e decisão, ação. Sim, cara, errado, tá? Não, não tá. Porque céu também tá ligado a tempo, terra também tá ligado a espaço e o humano também tá ligado à ação barra decisão. Errado não tá. Só que quando eu falo céu, homem, terra, eu trago uma carga filosófica muito maior. Eu trago uma carga filosófica que liga esse conhecimento, que liga essa arte a uma gama de outras artes, quase que um ecossistema completo. Quando eu falo de céu, homem, terra, eu ligo isso à ancestralidade, à raiz, às linhagens, à alquimia interna, à alquimia externa. Eu ligo isso ao conhecimento na sua origem. Quando eu quebro, eu racionalizo, coloco num quadrado e eu faço uma interpretação rasa, superficial e limitada. A interpretação que céu, homem e terra pode me dar numa leitura astrológica é infinitamente mais profunda do que tempo, espaço, decisão. Porque céu, homem e terra é muito mais do que isso. Também é isso, mas é muito mais do que isso, tá? Então essa ultra simplificação, esse reducionismo filosófico, ele aconteceu de uma forma sistemática dentro da medicina chinesa, tá? Então, a gente vai nesse curso buscar restaurar essa lógica, restaurar esses princípios, tá bom? Essa é a ideia da gente. Então, como que a gente vai estar fazendo isso, tá? Como é que a gente vai estar trazendo isso, né? Eu vou colocar aqui minha pessoa e depois eu mudo para onde eu tô, tá bom? Como que a gente vai estar trazendo isso? A gente vai estar complementando a nosso entendimento através de algumas abordagens. Então a gente vai sempre estudar, tá? A gente sempre vai estudar o que a gente está fazendo e sempre entendendo dentro desse elemento fogo todas essas questões aqui. O curso ele é cíclico porque a cada 4 meses a gente renova qual é o elemento que a gente está estudando. A gente agora está no momento do fogo, tá? Então a gente vai entender o fogo a partir da energia dos 5 espíritos. Como que o espírito do fogo, que mora no coração, interage com o espírito da terra, com o espírito do metal, com o espírito da madeira, com o espírito da água. Como que eu posso fazer exercícios de Qigong para regulação do fogo? Como que eu posso passar automassagem e acupressões para regulação dos desequilíbrios do elemento fogo? Como que eu posso melhorar a minha dieta para o elemento fogo e para o verão, que o verão é a estação do fogo? Como que eu consigo fazer o diagnóstico do elemento fogo? Como que eu percebo o fogo? Pela palpação do meu corpo, pela observação do meu corpo, pela leitura facial minha e das pessoas que estão ao redor. Como que eu faço para entender a análise de como a pessoa está falando, a análise da voz e pela observação da língua também, tá? Então, quando vem uma pessoa para mim no meu consultório,
A minha forma de diagnóstico, ela é inteiramente baseada na observação. Eu observo a pessoa. E ao eu observar a pessoa, eu entendo que aquele organismo está de determinado jeito. Se o organismo da pessoa está pegando fogo, vai surgir diversos sintomas naquele corpo, paisagem, que vai me trazer um insight de o fogo estar desequilibrado, tá? Então, a voz, por exemplo, de uma pessoa fogo é muito agitada, muito rápida, fala muito, não para de falar. E é uma fala, às vezes, que ela se interpola, às vezes a pessoa come palavras, ela fala, fala, fala e fala muito. A face da pessoa tende a ter lugares avermelhados. Ela tende a ter lugares avermelhados. Pô, João, mas se uma pessoa, por exemplo, ela é negra, eu vou estar conseguindo. Sim, você consegue ver. A pessoa fica corada. Também tem sangue. Você consegue ver a pele da pessoa, tá? Eu consigo perceber pela observação de como está a língua. Mas mais que isso, é o jeito da pessoa ser, é o jeito da pessoa falar, é o jeito da pessoa rir, é o jeito da pessoa de fazer brincadeiras ou não. Qual que é a forma, o modus operandi da pessoa? O conhecimento taoísta, ele é inteiramente baseado na observação da natureza. E isso significa que eu preciso trazer essa capacidade de observar a natureza e tirar insights da observação da natureza para o meu consultório. Eu não posso agir como um médico ocidental que pega uma planilha, que pega um formulário e lê o formulário. Ah, o paciente tem fezes assim, o paciente tem isso, o paciente tem aquilo, ele tem tal síndrome, eu vou tratar ele dessa forma. Isso é ocidental. Percebe que um robô poderia tratar essa pessoa? Isso não é taoísta. Isso não é humano. Isso não é medicina tradicional. Isso não tem conexão de alma, não tem conexão de espírito. Não tem eu me aproximando da pessoa e tocando aquele coração e tocando aquela alma, tá? Então, na nossa medicina, a gente vai fazer o máximo possível para entender o outro como uma paisagem, da mesma forma que eu olho para a natureza e eu percebo que aquela natureza apresenta tais estruturas. Isso também quer me dizer alguma coisa. Então eu vou aprender a observar a pessoa e observar a mim mesmo também, tá? Fitoterapia. Eu vou trazer algumas coisas da fitoterapia chinesa? Vou. Mas meu foco vai ser a fitoterapia brasileira. Isso por um motivo, porque é mais fácil adquirir as plantas. Tá? Eu gosto muito da fitoterapia chinesa, acho a fitoterapia chinesa muito rica, mas ao mesmo tempo ela é um nível de complexidade muito grande que para ensinar fitoterapia precisaria de um curso só de fitoterapia. Tá? E assim, como o objetivo desse curso não é formar fitoterapeutas, eu vou estar focando muito na fitoterapia brasileira, porque ela é mais fácil de passar, ela é mais fácil de ensinar e da mesma forma é exatamente muito eficaz. E não só, eu preciso honrar as plantas que estão ao meu redor. Um dos problemas da fitoterapia chinesa aqui no Brasil é que a gente não tem acesso à planta fresca, em muitos casos. E às vezes você precisa de plantas frescas. E isso é uma coisa. A fitoterapia chinesa ela passa também por esse mesmo processo de encapsulamento ocidentalizado. Se você for pegar os fitoterapeutas muito tradicionais, eles, eles não recomendam a planta para o problema. Eles recomendam a planta colhida em determinada estação, em determinada época, trabalhada de determinada forma, extraída de determinada forma, com o substrato ativo ativado de determinada maneira. Você tem um monte de regras para fazer com que aquela planta funcione para aquele problema. Aqui no Ocidente a gente toma cápsula de pó. Só isso. Não tem, às vezes, o chá. Às vezes a gente não consegue nem ter acesso a ferver a planta e tomar o chá. A gente, na maior parte das vezes, a gente toma cápsulas com um pozinho da planta para dentro. Então, a fitoterapia, ela tem extremamente a ver com como o meu corpo interage com aquela planta. Então, isso também é algo muito importante e que é difícil da gente aplicar na fitoterapia chinesa porque a gente não tem acesso, às vezes, à planta em todas as suas condições e características específicas. A gente tem ali uma ou outra, mas na maior parte das vezes é ela seca ou em pozinho, tá? Funciona maravilhosamente bem, mas é limitado, tá? A gente vai estudar todos os pontos de acupuntura dos canais fogo.
tá bom? Todos eles, quais são as funções, como que eles trabalham, o que eu consigo tratar. Eu vou estar trazendo para vocês muita visão de acupuntura do mestre Tung e da acupuntura Balance. Por dois motivos, porque ela é mais fácil de aplicar e dois, ela vem de um sistema familiar taoísta anterior a essa unificação da medicina chinesa. Então, é uma acupuntura que, além de simples, é extremamente eficaz e está pautada, embasada dentro dos conceitos taoístas, tá? A gente vai falar muito sobre emoções e saúde emocional, tá? Só me pondo para cá um pouquinho. Então, a gente vai estar falando muito sobre as relações dos espíritos, como que eu consigo ter um corpo emocional saudável. Como que eu consigo fazer o diagnóstico dos 5 elementos pelas emoções? E aí a gente vai estar trazendo muitos hexagramas e trigramas de Xing para entender a relação entre os espíritos, tá? Para aprofundar essa relação entre os espíritos. E a gente também vai estar aprendendo algumas técnicas de Moxa Bustão. Lembra que eu falei que a medicina taoísta ela tem como objetivo o autocuidado? Eu estou passando aqui para vocês técnicas que não só vocês, como médicos, vão conseguir aplicar nas pessoas, mas que também pessoas conseguem aplicar nelas mesmas. A moxa bustão ela tem essa função. A moxa, você acende um charuto de moxa e você mesmo consegue trabalhar o ponto. Você não precisa ter uma precisão geométrica para conseguir acertar o lugar certinho do ponto de acupuntura para fazer aquela coisa funcionar. Basta colocar o calor aqui que vai funcionar. Tá? Então a moxa ela foi muito usada pelos povos asiáticos, especialmente os povos japoneses, que abraçaram muito o uso da moxa na medicina tradicional deles, para regulação do corpo energético e do autocuidado. E assim, qualquer bachan, qualquer senhora japonesa conhece moxa, conhece ventosa. Eu não coloquei aqui, mas vou passar ventosa para vocês também. Tá? Sabe fazer um exercício de automassagem, sabe fazer um exercício de autorregulação do corpo. Vou te trazer um exemplo muito simples. Às vezes a gente está muito tenso nessa região aqui. Eu peço para vocês levantarem o braço. Se vocês levantarem o braço, na maior parte das vezes as pessoas fazem assim. Eu vou pegar a chaleira aqui para me servir o chá. E ó, meu ombro tá reto. Quando você vai ver, às vezes as pessoas fazem assim, ó, para servir o chá. Se você vê que as pessoas estão servindo o chá assim, a pessoa não está praticando corretamente, tá? Porque a ideia é que você use o seu corpo da forma correta. Se eu movo o meu ombro aqui, essa região vai ficar tensa. Essa região, estando tensa, é uma região que leva calor para a cabeça. Eu vou tender a ter enxaquecas, a tender a ter insônia, a tender a ter rigidez nessa área, tá? Então, só de aprender a mover o corpo da forma correta, eu consigo aliviar essa dor. Eu tomar consciência corporal. Aqui eu estou movendo as minhas escápulas. Eu estou rotacionando o ombro e as escápulas. Meu ombro está completamente parado. Aqui, né? Essa região. Eu não estou usando os músculos grandes. Ó, estou movendo simplesmente aqui. Tá? Ou então, vou mover simplesmente meu cotovelo para então mover meu ombro. Aprender a se mover é importante. Aprender a usar as articulações da forma correta. Eu não preciso virar aqui para servir o chá. Eu só viro cotovelo e pulso. Olha como o esforço é menor. Olha como isso me faz estar relaxado. Eu estar relaxado faz com que o meu corpo tenda a fluir a energia, o sangue, melhor. Então, os exercícios de Qigong, eles vão ser focados nisso, tá? Vão ser também exercícios de respiração, mas eles vão estar muito focados também em entender o nosso corpo como um caminho integrado, onde corpo, energia, respiração, espírito, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Pela força do hábito, estou quase perguntando se alguém tem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida e estão vendo a gravação, manda mensagem para mim ou comenta aqui no próprio YouTube que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, vamos lá entender um pouco mais sobre o que é o espírito. O que é esse raios desse espírito que eu estou falando, tá? Então, o espírito, ele tem a ver com
essa energia aqui, tá? Esse enquadramento aqui que eu estou fazendo, tá bom? Na cosmologia taoísta, e aqui eu não estou falando de filosofia, eu estou falando de cosmologia, como eu nasço, qual que é a minha forma de nascer e existir, tá? Vem papai e mamãe fazem o ato, isso gera um bebê, gera um óvulo fecundado. Nesse ato de fecundação do óvulo, a energia ancestral de papai e mamãe, que a gente vai estudar logo na primeira aula, que é o tal do Jin, essa energia ancestral, ela cria uma camada de energia forte o suficiente para dar luz a uma vida. Essa energia é ligada à energia da Terra. Essa energia é ligada à energia material. É ela quem me dá força, sustentação para eu crescer, para eu sair daquele serzinho pequenininho de menos de 1 metro e crescer e virar esse homenzão de ombros largos que eu sou hoje, tá? É essa energia ancestral. Essa energia ancestral, ela vai entrar em contato com uma outra energia, que é uma energia muito espiritual, que sou eu lá nesse plano espiritual, onde eu estou fazendo a minha transmigração. Então vamos lá, aos poucos. Eu, nesse lugar, sou essa alma autêntica. É uma consciência, um Shen. Essa consciência, esse Shen, alma autêntica, se encontra com uma energia ancestral, que eventualmente vai dar origem ao meu Po, que é a alma que mora no meu pulmão, é a alma terrestre. A junção dos dois vai formar um tipo de alma mesclada, que é uma alma que tem a capacidade de agir de forma egóica e de tomar as suas próprias decisões, tá? Quando eu falo em Shen na medicina chinesa, esse também é o nome que se dá a uma divindade, a divindade do imperador de Jade. E quando a gente vê aquele símbolo no Tai Chi, né, da bolinha com o tracinho, o negocinho preto com a bolinha branca, o negocinho branco com a bolinha preta, esse Tai Chi é a manifestação da vida como um todo. Tudo aquilo que tem forma, tudo aquilo que tem matéria, tudo aquilo que tem aparência, está dentro desse mundo manifesto, que a gente chama. E a consciência da unidade desse mundo manifesto é chamado de Shen. É o mesmo Shen que a gente fala na medicina chinesa como um dos 3 tesouros do nosso corpo? Sim e não, tá? Vamos lá aos poucos. Como esse Shen, ele é a consciência universal, essa consciência universal é um infinito. E esse infinito engloba todas as coisas que existem no mundo. Essas coisas que existem no mundo também têm dentro de si uma consciência, que também é infinita. Então a gente tem um infinito maior que dentro dele contém diversos micro-infinitos. Essa minha consciência, essa parte da minha consciência hoje, João encarnado, que está ligada a essa consciência universal desse infinito maior, é a minha alma autêntica. Essa minha alma autêntica, ela está relacionada com quem eu sou num lugar muito profundo meu, num lugar que eu não mudo quem eu sou. Eu serei essa pessoa desde sempre, desde o passado, do passado mais primordial até o futuro mais futuro. Até quando o mundo deixar de ser mundo, eu ainda serei essa alma autêntica. Entendeu? Essa alma autêntica é como se fosse um fragmento meu que não muda. Por isso que a gente diz no taoísmo que ao atingir a realização espiritual, a gente atinge a imortalidade. Porque a gente chega nesse estado de consciência imutável. E se ele é imutável, ele é imortal. Tá? Porque ele não me transforma. Tá? Essa alma autêntica, ela guarda as experiências também de vidas passadas de alguma forma. Leva com ela alguma coisinha. Essa alma autêntica junta com essa alma terrestre, e disso surge uma terceira, que é a alma mesclada. Essa alma mesclada é o João, que
está aqui na sua frente. Por isso que no taoísmo a gente não fala de reencarnação, a gente fala de transmigração, porque João nunca mais vai existir. Quem vai continuar é a minha alma autêntica e algumas outras coisas que a minha alma vai levar, que o meu rum especificamente, eventualmente a gente vai chegar nisso daí lá pra frente, tá? E esse João, parte dele vai morrer quando eu morrer. Porque essa minha alma terrestre, essa alma material, ela fica. Então, vamos supor que eu morra, eu nunca vou voltar a ser o João. Porque uma parte do que constitui o João, uma parte da minha ancestralidade, uma parte do meu passado, uma parte do que construiu a minha história vai ficar aqui. Não segue mais. Eu vou ser outra coisa, eu vou ser outra pessoa. Ainda que eu seja, ainda que eu mantenha esse lugar que hoje existe em mim, que está conectado a esse todo maior. Tá? Essa alma mesclada, ela tem vontades, desejos, ela tem anseios que lhes são próprios. E esses anseios, desejos e vontades, eles são egóicos. E eles podem, muitas vezes, estar dissociados à sabedoria do céu. E é por isso que o capítulo 8 do Imperador Amarelo, do Suen, que é o tratado espiritual do Imperador Amarelo, ele fala: o coração é o órgão soberano, de onde emana o espírito, Shen. Se o soberano está iluminado, todo o corpo está em paz. Isso porque, se essa minha alma mesclada, ela está silenciosa o suficiente, pura o suficiente, para se conectar a essa alma autêntica, eu consigo me conectar a esse todo maior do qual eu sou parte também. E se eu faço isso, eu me harmonizo com os fluxos da natureza sem precisar ativamente pensar em me harmonizar. Eu passo a estar tão um compasso tão harmonizado, tão sincrônico, que é como se o meu levantar e o meu acordar se assemelhassem à precisão que a lua e o sol têm de nascer e deitar. Entendeu? Da mesma forma que Sol e Lua não precisam pensar para fazer o dia nascer e para fazer a noite subir, eu também não precisaria pensar para dormir no horário certo e acordar no horário certo. Quando a minha alma mesclada, ela silencia essa parte egóica, essa parte que quer tomar controle das coisas, que quer ser maior que o mundo, que quer vencer, que tem ambições, que tem desejos, que tem, enfim, desequilíbrios, ela se conecta a essa alma autêntica e naturalmente eu me harmonizo com o meu destino, assumo o meu destino e eu passo a ser como se fosse a consciência universal em movimento através do meu corpo. É como se eu incorporasse Deus e fosse Deus em movimento. Não que eu seja grande, não que eu vá ser grande, mas eu vou ser aquilo que a consciência universal quer que eu seja, necessita que eu seja, que faça sentido eu ser, aquilo que é harmônico de eu ser. Tá? Todos os desequilíbrios existem nessa alma mesclada, nascem daqui. Porque se eu me desequilibro das minhas emoções, do meu comer, do meu alimentar, do meu dormir, da quantidade de relações sexuais que eu faço, tudo isso está ligado a um desequilíbrio dessa alma mesclada. E é por isso que o Imperador Amarelo vai falar que todas as patologias começam no coração, porque o coração é a morada da consciência. É a morada desse espírito, tanto o puro quanto o mesclado, tá bom? Essa alma mesclada, para ela funcionar dentro do nosso corpo, ela vai se dividir em 5. E esses 5 são os 5 espíritos. Então, Shen, que é o espírito do coração, é responsável pela parte da consciência e o contato com essa alma autêntica. O Rum, que é a parte da minha alma que vai morar no meu fígado, ele é responsável pelos meus movimentos de alma. A intenção que vai morar no baço é responsável por eu conseguir usar o pensamento para mobilizar a minha energia. O Zi, ele tem a ver com a vontade, que é a alma que mora nos rins. E o Po, que é a alma que mora no pulmão, ele regula a saúde do meu corpo. Ele regula o meu corpo e o espírito do meu corpo. Se eu dou um peteleco aqui, eu sinto dor.
E se vem alguma coisa me dar um soco, eu naturalmente vou fazer o reflexo de fazer assim. Essa consciência corporal tá ligada ao pô. Por isso que aprender a fazer isso daqui só movendo ombro e escápula me tonifica o pô, porque eu vou aumentar a minha consciência corporal. Se você vê uma pessoa e você passa para ela um exercício e ela não consegue reproduzir, é porque a consciência corporal dela é muito baixa. O pô dela está enfraquecido, tá bom? Eu ia falar de novo. Dúvidas e perguntas? Ô hábito. Então, agora a gente vai começar a dar umas complicadas na coisa, tá? A gente vai começar a dar uns nó no porco, aqui no rabo do porco, tá? Vamos lá. Vamos por partes aqui. O que eu estou trazendo para vocês? Isso daqui é a cosmologia taoísta explicada pelo I Ching, tá bom? A gente vai ter a unidade da vida, que é o Tai Chi. Esse Tai Chi aqui, ele vai se separar em dois, Yang e Yin, tá bom? Yang e Yin vão dar origem, cada um, a um fragmento. Um Yang que não é necessariamente tão puro e um Yin e um Yang que é puro. O Yin vai dar origem a um Yin que é puro e a um Yin que não necessariamente é 100% puro. Então a gente passa a ter um movimento. Esse movimento a gente consegue ver, por exemplo, numa onda, num movimento circular. Então aqui eu vou ter duas linhas Yang. Tá vendo? Aqui eu vou ter duas linhas Yin. Aqui é o ápice do Yin. Ali foi o ápice do Yang. Nesse lugar aqui, eu vou começar a ter um Yang que começa a corroer, a ser corroído. Então eu vou ver uma linha Yin começando a ganhar força e tomando o espaço do Yang, que eventualmente vai virar algo totalmente Yin. E daqui, da mesma forma, eu vou começar a ver uma energia que vai começar a dar força para o Yang, para eventualmente virar isso daqui. Então a gente vai passar por esse circuito. Isso daqui se assemelha a verão, tá? Verão, outono, inverno e primavera, tá bom? Da mesma forma, os trigramas também, as imagens, que são essas quatro aqui com dois pauzinhos, eles também vão se dividir em mais um para cada um. Então, isso daqui vai ganhar uma linha Yang para virar o Yang puro absoluto e eventualmente ele vai ganhar uma linha Yin, tá? E aí a gente vai começar a fazer um processo que vai se assemelhar a isso daqui, ó. Aqui eu vou ter vindo para cá, né? Aqui eu já vou ter uma energia Yang aqui. Aqui eu vou ter duas linhas Yin, tá? Vamos lá, deixa eu só desenhar tudo, aí eu explico cada um. Não, pera, deixa eu apagar esse daqui, não precisa. Vou ficar só esse aqui. Tá bom? Então, ó, olha o movimento que eu tenho aqui. Do puro Yang, ele começa a virar um pouco Yin. Esse pouco Yin vai virar um pouco mais Yin. Vai virar completamente Yin. Desse completo Yin, começa a crescer o Yang. Esse Yang vai se consolidando até que atinge o Yang Supremo. Isso daqui é a teoria dos 5 elementos. Isso daqui é a teoria dos 5 elementos chineses. Então, todo mundo que estuda 5 elementos e que não estuda esse movimento aqui que a gente está vendo, não está estudando 5 elementos. 5 elementos não podem ser estudados e interpretados dentro de uma tabela. Eles precisam ser entendidos dentro de um movimento da vida.
dentro de um círculo, de um circuito. A vida se move e por isso a gente tem 5 elementos. Os 5 elementos é a maneira que a vida tem de se mover, de existir, de se manifestar, tá? Eu tenho no ápice do Yang uma energia. Eu tenho no ápice do Yin outra energia. Esse circuito aqui que a gente está vendo, ele é o movimento dos 5 elementos. Tá bom? Ele é o movimento dos 5 elementos. Aqui a gente desenhou 6 trigramas, 6 hexagramas. 6 trigramas. Quando a gente vê o movimento completo, a gente tem 8. Porque a gente tem o fogo e a água também. Que não entram dentro dessa leitura dessa forma aqui, porque isso daqui não ganha tanto sentido pra gente nessa forma, tá? Essa leitura aqui que a gente fez, a gente faria muito mais com a ideia de hexagramas, tá bom? A gente veria muito mais a ideia de hexagramas. Então a gente tem a sequência dos 12 hexagramas do calendário, tá bom? A gente tem a sequência dos 12 hexagramas do calendário. Cada mês do ano tem um hexagrama que representa esse crescimento da força. Hexagrama é a união de 2 trigramas, tá bom? Então, ao longo do curso, a gente vai estudar cada estação do ano, a gente vai estudar nesse caso agora a estação do verão, e quais são os hexagramas que estão correlacionados às estações do verão. Tá ótimo? Então a gente vai fazer esse estudo, a gente vai fazer esse entendimento e entender como que esse hexagrama nos ajuda a entender e estudar como se harmonizar com aquela estação do ano, com aquele movimento na natureza, com aquela naturalidade que está sendo apresentada aqui. Quando eu transfiro isso daqui não para trigrama e não para imagem, né, mas para puramente elementos, aqui eu vou ter o fogo, tá? No ápice do Yang eu vou ter o fogo. Ixi, se eu escrever vai ficar uma desgraça. Então eu vou colocar F de fogo, tá? Eu vou colocar F de fogo. Aqui eu vou ter a água, A de água. No meio do caminho eu vou ter o metal, tá? E aqui eu vou ter a madeira. Pô, João, mas não são 5 elementos? Aonde que está a terra? A terra é o elemento da transição. Então, entre o fogo e o metal, eu vou ter uma terra. Entre o metal e a água, eu vou ter outra terra. Entre a água e a madeira, eu vou ter outra terra. Tá? Então, a terra ela é o elemento do centro, é o elemento das transformações. Todos os elementos, para se transformar no outro, passam pela terra em algum momento. Tá? Então, quando a gente for estudar ciclos, estações do ano, etc., a gente vai estudar os elementos através dessa lógica aqui. Tá ótimo? Então, beleza. Beleza. Só apagar tudo. E aí, assim, quando a gente pensa em ciclo dentro do taoísmo, os ciclos não são absolutos. Tá? Então, a gente vai ter ciclos dentro de ciclos que existem dentro de outros ciclos. E isso é muito importante da gente entender. Porque, por exemplo, se eu for pegar de forma absoluta, amanhã ela é relacionada ao Yang. O dia é relacionado ao Yang e a noite é relacionada ao Yin. Só que amanhã, dentro do dia, é o Yang dentro do Yang. Então ele estaria relacionado a essa imagem aqui, ó. É o Yang dentro do Yang. Então vamos supor aqui é minha manhã. Manhã. Ixi, eu vou só colocar aí. Se escrever vai ser uma desgraça. Que é a tarde, porque começa a escurecer. Aqui é a noite. Noite. Aqui é quando quando a noite vai começando a dar origem ao dia. Tá? Então, madrugada. Vou colocar só ele. Então, eu também vou ver os 5 elementos no ciclo de um dia. Eu também vou ver os 5 elementos no ciclo de 1 hora. Tá? Então, o primeiro quarto de hora, ele está ligado aqui. E aí, assim vai indo. Tá bom? E assim vai indo. Então, os 5 elementos, ele é algo muito complexo. Ele é algo muito complexo. Ele é uma estrutura muito refinada.
Então, a gente entender o movimento dos 5 elementos é o objetivo desse curso. E como que eu me harmonizo nesses movimentos? Como que eu entendo aonde que o meu corpo e aonde que o meu ambiente está para que eu possa me harmonizar com ele, fazer as pazes com ele, não brigar com o fluxo da natureza que está se apresentando para mim. Tá? Aí, só para exemplificar, aqui a gente tem um mapa, né, um desenho de um mapa de astrologia chinesa. Quando eu pego o mapa da astrologia chinesa, eu vou ver que eu tenho ciclos dentro de ciclos. Então, eu tenho um ciclo aqui que se refere ao ano. Eu tenho um ciclo do mês, eu tenho um ciclo do dia, eu tenho um ciclo da hora. É como se fossem ciclos dentro de ciclos que estão todos interrelacionados e todos se comunicando. É como se dentro de infinitos eu tenho outros infinitos. Dentro de uma espiral eu tenho outras espirais funcionando. Quando eu pego uma engrenagem de um relógio, eu vejo o movimento todo da engrenagem girando no sentido horário. Mas quando eu olho no micro, a engrenagem maior só roda no sentido horário porque dentro ali dela você tem um sistema de polias que uma roda de um jeito, outra roda de outro, e elas vão se rodando para fazer um movimento maior. Quando eu vou olhando para o micro, eu vou olhando detalhes, eu vou olhando características. Por isso que a medicina ocidental, a medicina taoísta, ela não pode ser algo absoluto. Eu nunca vou tratar cada corpo da mesma forma. Cada corpo merece um tratamento único, especial, próprio a partir das tendências daquele corpo, a partir da quantidade de energia vital, a partir das emoções que aquele corpo tem, a partir da idade que aquele corpo tem. Porque eu preciso entender quais são esses microciclos que existem dentro daquele corpo que estão gerando esse desequilíbrio na engrenagem maior. Tá? E nem sempre as condições são as mesmas. Na verdade, nunca é. Tá bom? Quando eu vou olhar em termos de patologia, essa troca de yin e yang ela vai funcionar geralmente dessa forma aqui. Tá? Então a gente tem aqui o equilíbrio, yin e yang equilibrado. Tá? Aí se vem, por exemplo, um excesso de yin, né? Se vem um excesso de yang, o meu yin passa a ser drenado. Tá? Então deixa eu vir aqui desenhar. Quando vem um excesso de yang, meu yang aumenta. O meu yin passa a ser drenado. Quando vem um excesso de yin, o meu yang passa a ser drenado. Quando isso acontece, a tendência do meu corpo é a de consumir por completo o yang até o ponto do yang sumir. Ou consumir o yin até o ponto do yin sumir. Quando isso aqui acontece, eu vou chegar nesse lugar aqui, que é eu vou perder o yang, vou ficar só com o yin, e o yin vai virar yang, que é a transmutação dos elementos. Porque nada é parado, tudo é em movimento. Se o yang cresce, ele consome o yin. Se ele cresce demais e o yin desaparece, só sobra yang, esse yang vira yin. Vou dar um exemplo muito claro e prático disso. Quando a gente pega um resfriado, pega uma gripe, a gente vai ter um excesso de yin. A gente vai surgir um excesso de yin. Esse excesso de yin vai corroer o yang. Quando o yang fica completamente corroído, esse excesso de yin se torna calor e a gente passa a ter febre. Tá bom? A gente vai passar a ter febre. Se o yin cresce muito, se o yang cresce muito e o yin some, aqui é tipo um processo de burnout. Eu queimo, não paro de mover nunca, estou no excesso da atividade, eu perdi toda a energia de repouso, descanso e etc. que eu tenho. Naturalmente eu não vou conseguir mais manter isso. E aí aquele excesso de atividade insustentável se torna um cansaço absurdo que eu passo a ter. Tá bom? Quando o yang fica deficiente, a tendência é que o yin também fique deficiente, tá? Então, quando eu tenho uma deficiência de yang, o que acontece é que o yin depois ele vai enfraquecer também, tá bom? Então, quando eu tenho uma deficiência de yin, o oposto também vai acontecer.
tá? Então, o meu corpo vai tender a equilibrar, ele vai ter essa tendência. Então, se o meu yin é enfraquecido por algum motivo, a minha energia yang, ela vai ser consumida mais do que o normal, porque ela vai tentar suprir essa deficiência, e naturalmente ela também enfraquece. Até o ponto de que isso daqui, com o tempo, me leva ao enfraquecimento geral do meu corpo. E aí eu não tenho mais nem yin nem yang, eu fico totalmente enfraquecido, tá? Então, esse ciclo de yin e yang também existe dentro do nosso corpo. Yin e yang estão se relacionando e interrelacionando o tempo inteiro. Essa lógica cíclica a gente vai trabalhar muito dentro do nosso curso, tá? Porque essa é a base do pensamento taoísta. E é por isso que eu vou focar muito também no estudo do I Ching e o entendimento do I Ching para estar explicando essas questões. Porque é através do I Ching que a gente consegue ter esse entendimento dessa filosofia, o entendimento desses movimentos do nosso corpo e da nossa natureza e como que eu harmonizo um com o outro. Aqui tá no livro, né, que a linha de equilíbrio ela tá aqui, mas a linha de equilíbrio ela nunca é algo reto, ela nunca é assim. O taoísmo nada é estático. No verão, se você tá assim, você está em desequilíbrio, porque no verão, se você está assim, a natureza é muito mais yang. O seu corpo precisa ser mais yin, senão dá ruim. Se o seu corpo não tem uma reserva de yin e ele não nutre o yin um pouco mais do que o yang, chega no verão e você vai ter problemas. Dá para entender isso? Se no inverno você não tem energia de calor dentro de você, o seu yang está um pouco mais forte do que o seu yin, você vai ter problemas. Tá? Então, a ideia de equilíbrio, ela também é algo que a gente precisa entender, que a gente também precisa entender como um processo de harmonia. Entender como um processo de harmonia. No verão, é natural que o meu movimento seja mais vivo, mais espontâneo, que eu acorde mais cedo, que eu durma mais tarde, que eu não tenha tanto cansaço, que eu sinta mais fome, que, que, que eu me alimente de alimentos leves, que eu tome mais água. Tomar mais água, alimentos leves, eu preciso ter coisas que nutram o meu yin, que vão aumentar um pouco mais essa quantidade de yin, para que quando eu entre em contato com esse yang que está aqui no mundo ao redor, eu não entre num desequilíbrio de yin e yang. Porque supondo que eu tenho um pouco mais de yin do que yang, com a natureza que ela tá aqui, esse yang vai tender a subir. Entendeu? Porque a natureza ao meu redor vai tender a fazer com que o meu yang suba. E aí, se eu não tiver um pouco mais de yin, se eu não cultivar um pouco mais do yin, do que o yang, ao isso daqui subir, isso aqui vai gerar um desequilíbrio. E aí a gente vai cair aqui, ó. A gente vai cair aqui. Entendeu? A gente vai cair aqui. Então eu preciso gerar essas linhas de equilíbrio. E é isso que é se harmonizar a natureza. A natureza está muito yang, ela requer que eu trabalhe mais o meu yin, eu vou trabalhar mais o meu yin. Eu vou regular o meu calor interno. Eu vou regular o meu fogo. Eu vou nutrir a minha água. E isso é o pensamento taoísta. Isso é a medicina taoísta. E eu espero que vocês tenham se encantado com isso da mesma forma que eu me encanto todos os dias, todas as horas que eu estudo sobre isso. Quaisquer perguntas, manda mensagem para mim, tanto no meu WhatsApp, no meu Insta, ou então até aqui mesmo dentro. As aulas elas vão ser todas às 9 horas da manhã no domingo. Talvez a gente mude, eu vou conversar com o pessoal e tudo mais. Sempre para que seja melhor para todo mundo, tá? Tem muita gente que está morando fora, que está querendo fazer o curso também, então a gente vai estar conversando, vai estar entendendo como que funcionaria melhor para todo mundo. De toda forma, as aulas ficam gravadas e vocês têm acesso indefinido a essas aulas gravadas, tá bom? E eu espero ver vocês no caminho e até a próxima.